Olá, meus amigos e minhas amigas do Colégio 01 aí do oitavo ano, né? Voltando aqui para a parte 2, né, da videoaula de hoje. Vamos aqui falar sobre o que, meus amigos? Dos tipos de sujeito, né? Como eu prometi, que ia ser a videoaula, né? Parte 2, né? Então vamos lá. Gente, nós temos em primeira mão um sujeito chamado sujeito simples. E o que é um sujeito simples, né? Como isso já foi trabalhado em sala de aula, né? Um sujeito simples nada mais é do que aquele sujeito que só tem um núcleo, né? Vamos dizer que eu tenho a seguinte oração: o menino construiu sua casa. Aí como é que eu faço para achar o sujeito que eu falei agora há pouco? Quem é que construiu sua casa? O menino. Então esse sujeito eu classifico como simples porque ele realmente é formado por apenas um só núcleo, que no caso é a palavra menino, né? Então quando o sujeito ele é formado por apenas um só núcleo, eu denomino esse sujeito de sujeito simples, certo, gente? Eu denomino esse sujeito simples. Vamos ver outro caso. Se eu disser assim, a minha geladeira é nova. Aí eu faço a pergunta, né, para saber quem é o sujeito. Quem é que é nova, né? Aí eu respondo, né, a minha geladeira. Só que, na verdade, gente, nós sabemos que o núcleo, que aí, quando eu falo, geralmente é um substantivo, né? Tem um caráter, um valor substantival. Então, aí é geladeira, é só um, né? Então, quando eu digo a minha geladeira é nova, quem é que é nova? A minha geladeira é um sujeito simples, já que só tem um só núcleo, no caso a palavra geladeira. Certo? Então, gente, isso é o que vocês têm que estar atento a todo instante na hora da prova. Quando eu tenho um sujeito composto, veja bem uma coisa. Sujeito composto é aquele que tem no mínimo, presta atenção no que eu estou falando, no mínimo dois núcleos. No mínimo dois núcleos. Presta atenção quando eu digo assim, o professor e a professora são inteligentes. Aí como é que eu faço para achar o sujeito? Né? Vamos relembrar? Quem é que é inteligente? O professor e a professora. Nesse caso eu tenho dois núcleos porque eu tenho dois substantivos diferentes. Tem o substantivo professor e tem o substantivo professora. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito composto. Vamos ver um outro caso. Se eu disser assim, o menino e a menina são felizes. Quem é que é feliz? O menino e a menina. Só que eu tenho também dois núcleos diferentes, menino e menina, né? São dois substantivos que eu vejo como dois núcleos diferentes. Logo, também eu tenho um sujeito composto. Eu tenho um terceiro caso, gente, que é o sujeito oculto elíptico desinencial. Você tem que estar muito ligado, porque esse é o caso em que a desinência verbal me diz quem é o sujeito, embora ele não esteja expresso na oração. Por exemplo, quando eu digo assim, comi uma maçã. Comi uma maçã. Eu não disse o pronome eu. Mas quando eu leio ou escuto, eu sei que fica subentendido pela desinência verbal que o pronome que for faltando é o eu. Por isso que eu chamo esse sujeito de sujeito oculto elíptico desinencial. Quando eu digo assim, ó, comemos bem, pela terminação do verbo eu sei que o sujeito aí é nós. Não está escrito, por isso eu chamo ele de oculto elíptico desinencial, mas pela terminação do verbo eu sei que é nós. Mas nós chamamos esse sujeito mesmo de oculto elíptico desinencial. Vamos ver um caso de sujeito indeterminado, gente. Qual é aquele caso mais clássico? Terceira pessoa do plural, sem núcleo anterior expresso. Por exemplo, falaram mal de você. Esse é um caso clássico, né? Porque eu tenho uma terceira pessoa do plural sem núcleo expresso anteriormente. É o caso mais conhecido que a gente trabalhou. E o caso da oração sem sujeito, também chamado sujeito inexistente, gente, seria o caso assim, vamos colocar um caso, né, para a gente ilustrar.
verbo fazer indicando o tempo meteorológico ou tempo decorrido, que já se passou. Por exemplo, faz 5 anos que fui ao Rio de Janeiro, coisa que já se passou. Então, digo que faz, né? 5 anos já se passou, então isso é um sujeito inexistente, né? Ou então quando eu digo faz frio aqui, também é um sujeito inexistente, porque está indicando tempo meteorológico, certo? Gente, no mais, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, apreço, e fiquem com Deus e até uma próxima videoaula, se Deus quiser, Ele adquirir. Um abraço, meus amigos, e até mais. Fiquem com Deus. Tchau, abraço, bye.